Graça e paz. Vamos orar. Pai, abre os nossos olhos, capta o nosso coração para Ti, dá-nos a revelação da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Venha agir em nós, através de nós, para que em tudo Cristo seja glorificado. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. No capítulo 22 de Mateus, Jesus foi encurralado. Capítulo 22 de Mateus. Ele teve uma luta com os grupos religiosos da época. Os herodianos queriam saber se era lícito pagar o tributo a César ou não. Os saduceus montaram uma sinuca de bico para Jesus. E os fariseus queriam saber qual era o maior mandamento. E a sinuca de bico foi o seguinte: o cara era casado, teve a primeira mulher, casado com uma mulher, e a mulher era estéril, tiveram filhos, e morreu o marido. A lei do levirato dizia que nesse caso o irmão ia casar com ela para deixar descendência. Aí casou o segundo irmão, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Era uma aranha negra, a viúva. Ela matava todo homem que vinha, e não deixaram filhos. Então, isso é uma ideia hipotética, baseado num princípio da lei. E eles perguntaram, e afinal de contas, eles eram do partido liberal, uma teologia liberal, que não cria na ressurreição. Então eles disseram, e no final, na ressurreição, o Senhor prega a ressurreição, como é que vai ser? De quem que ela vai ser esposa? Então o Senhor faz uma declaração dizendo que todo erro procede de não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. E depois ele usa um verso aqui que eu quero ressaltar, é o verso 30. Depois dele dizer aqui no verso 29, respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, todo erro procede daqui, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Só os seres animais fazem sexo. Nós temos duas criações: a criação espiritual, que é a criação dos anjos, e a criação dos animais, em que o homem está inserido entre o nível de animais, só que um animal aparentemente racional. Parece que há dúvidas no assunto sobre a racionalidade, mas este é o único nível sexual da criação. Os anjos são criados ou foram criados como garrafa PET. Eles foram criados em série. É uma fábrica de anjo,
e saiu lá só alterando as concepções. Eu não sei quem é o anjo, o arcanjo, o querubim, não sei se é o serafim ou o querubim, que é o maior, o serafim. Sei que tem uma escala aí, mas eles não foram por procriação. Só o ser humano e os animais são por procriação. O sexo na Bíblia, esse é um tema que foi para que nós abordássemos hoje, é um tema importante. Antes de começar, vou pegar minha caneta, vocês fiquem esperando aí. Pastor Maurício, hoje pela manhã, falou que nós precisamos quebrar as formalidades, então vamos quebrar as formalidades. Então, o sexo na Bíblia é um assunto muito interessante. Jaime Kemp, hoje o negócio está assim, né? Tá certo? Pastor Jaime Kemp disse que na adolescência dele, nos Estados Unidos, nos anos 40, 50, ninguém falava de sexo. Os pais não falavam de sexo. E ele teve que aprender tudo que ele aprendeu de sexo na televisão, nas revistas pornográficas e nas informações mal apresentadas. Nós precisamos ver, a Bíblia fala de sexo, fala, e muitos. E nós vamos começar então, olhando, passa lá à frente. Primeiro, há 3 grandes lutas na vida pessoal. Só quero ressaltar isso aqui. Todos nós passamos por essas 3 grandes lutas. Vamos ver. A primeira luta é a luta da carne, a luta carnal, a luta externa. Ela está relacionada à comida e a sexo. Lutas tanto no sentido do ingerir alimentos, como não deixar comer. As anorexias e bulimias, como a obesidade. O problema inicial do pecado foi ingerir um fruto que tinha uma proibição. Essa luta carnal, ela está ligada aos instintos, às coisas da própria carne, instintivos, os desejos carnais, que são normais ou anormais, dependendo da utilização, como fazemos dele. Podemos ter um instinto satisfeito adequadamente ou inadequadamente. A segunda luta é a luta psíquica, está ligada a poder e fama. Isto aqui, eles apresentam nas 3 tentações de Jesus. Jesus foi tentado na questão da alimentação, como também os nossos pais, como todos nós somos tentados nestas áreas. E temos grandes lutas. E alguém aqui não tem lutas nesse assunto, então deve estar fora da realidade dos mortais. Então, o poder e a fama estão ligados. Eu vou lidar com isso num outro estudo, porque no domingo que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira luta, que é a luta espiritual, dinheiro e altar. Não pense você que dinheiro é assunto psíquico ou físico, é assunto de poder espiritual. O Senhor Jesus diz assim: não se pode servir a Deus
e ao dinheiro, ou às riquezas, ou a mamon. Ele é o maximizador do poder espiritual, do poder de querer ser Deus. E o problema do dinheiro é a adoração. Da Forbes, quem são os homens que ocupam os primeiros lugares entre quem é quem? Isto é, adoração, reconhecimento do mundo físico. Então essas são as três grandes lutas que todos nós enfrentamos neste mundo. Enfrentamos a luta da comida e do sexo, que são tipológicas, existem outros aspectos, do poder e fama, do dinheiro e do altar. Vamos agora seguir. O Adão é um homem coletivo, é um homem que engloba, não é um singular, mas é um singular plural, ou seja, uma coletividade. É um homem genearca. Ele é a origem de uma raça. Nós não temos duas raças humanas, ou três raças humanas, ou quatro raças humanas. Nós só temos uma raça humana. Ela muda de pele, muda de formato, mas a Eva mitocondrial, há poucos anos atrás, vista pela ciência, veio revelar que nós somos originários de uma única mãe, uma só mãe. E nós temos uma origem só. Nem entre macacos tem tanta proximidade como na raça humana. Criou Deus, vamos lá, leia para você gravando e a gente ter os internautas poderem ouvir depois e aqueles que ouvem, o texto de Gênesis 1, 26 e 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, Zacar, e mulher, Quebá, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Passa. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. 27 e 28 de Gênesis. Volta no primeiro, nesse anterior. Não. Naquele primeiro. Pode passar mais um. Vocês não sabem isso, mas é um palavrão. Criou Deus, pois, o homem Adão. A sua imagem, a imagem de Deus. Eu não coloquei que esse Deus aqui é plural, é Elohim. É o Deus coletivo. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coletividade numa unidade. Adão é uma coletividade. A sua imagem, a imagem da coletividade divina é a imagem da coletividade humana. A imagem de Deus o criou. Homem, Zacar. Aí ele usa uma expressão diferente do Adamá coletivo. É o Zacar, que é um homem alfa. É o macho alfa, ou o macho original. E a sua mulher, Nekeba. Veja bem essas duas palavras, porque elas são diferentes e nós vamos vê-las diferentemente. Os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos.
a fecundidade decorreria desta união entre este elo. Inicialmente, o macho foi feito contendo a fêmea. Por isso hoje existe uma ideia universal do homossexualismo, privilegiando esta ideia de que o homem original ele era bissexual. Que Adão ele era macho e fêmea. Na verdade, ele continha esta realidade másculo-feminina, Zakar e Necheba. Vamos passar para frente. Pode passar o outro. Ser fecundo. O homem coletivo, mas solitário. Ele estava contendo toda uma realidade, mas ele era Deus, o Senhor Deus. Esse aqui está se referindo a Jesus Cristo. O Senhor Deus é Javé Elohim, que é o criador do homem, que é o formador do homem. O homem não foi criado, ele foi formado. Isso é muito importante conhecer a Bíblia nos detalhes dos verbos. Ele formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego das vidas. Aqui também há um erro, há uma dificuldade de tradução, não vamos dizer erro, em que os tradutores acham que o fôlego é alguma coisa só, mas é das vidas, Shawi, e o homem, Adamá, este homem coletivo, passou a ser uma alma vivente. Eu já passei para frente, vamos deixar esse para lá, e vamos olhar o outro, é Gênesis 2:7. Vamos correr um pouquinho, senão a gente... solidão não é uma coisa boa. Nem a Trindade é solitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunidade. É um livro discutível, para mim foi muito interessante, a Cabana. Gostei muito. No princípio tive muita resistência de ler esse livro, mas gostei do livro porque ele trata exatamente essa questão relacional que existe na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não temos concepção de um ser único, trino, que é capaz de ter uma unidade. Para nós é difícil isto, porque nós estamos divididos pelo nosso ego, que é um ego egoísta, que só vê a si. Enquanto que o ego de Deus é um ego altruísta, é um ego que dá para o outro, que se corresponde e que se doa. Então, Adão não era um homem, vamos passar o texto, disse Deus, o homem... Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom esse homem coletivo sozinho. É preciso que seja desmembrado. Que saia. Porque Deus é uno, mas é trino. São 3 pessoas. A família é una, deve ser una. Infelizmente não tem sido, mas ela é desmembrada. Pai, filho, mulher, esposa, isso é uma relação. Vamos para frente. Deus então resolveu fazer um clone. O clone aqui é a ideia. Deus tirou da costela. De onde foi que Dolly foi tirada? De uma célula. Dolly era um clone da mãe. O processo que a ciência faz é de clonagem. Agora eles começaram a entender que é possível. Se o homem pode fazer, então é capaz que Deus tenha feito. Nós só entendemos pela nossa cabeça. Nós não conseguimos entender que Deus pode ter feito este clone idôneo. Idôneo, que significa idem. Idem significa da mesma. Idem. Eu mesmo. Do mesmo matéria, do mesmo ser. Vamos ver o que foi que Deus fez. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis 2:22. Olha bem, Adão foi o homem que Deus tomou. E ele toma, transforma e traz.
TTT. Toma o homem, transforma a costela do homem, ou a célula, e faz uma Ishá. O que é uma Ishá? Ishá é um Ish com útero. Ish é o Zakar unitário, tirado do Adão. O Adão é o coletivo, o Zakar é o cabeça. Deste cabeça Deus tirou uma Ishá. E dali para frente, este Zakar passa a ser Ish. Ish, que coisa terrível. Vamos lá. A identidade sexual. Vamos ver o que diz. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha como ele está dizendo. Disse Adão, o homem coletivo: esta, afinal, é um pedaço de mim mesmo. Ela sou eu com útero. Porque ele disse assim, ó. Ela sou eu, Ishá. Ishá. Ela sou eu com útero. Ela é um pedaço de mim. E eu falei outro dia aqui que não existe lei de vagina ou de vulva dentro da biologia. Existe lei de testículo. Uma lei universal de testículo. E a vagina da mulher é o envaginamento do testículo. Originalmente, o ser preferencial é macho. Aí vocês podem estudar o assunto. Temos vários médicos aqui e eu fui pegar uma aula com um professor da cadeira de faz mulher nascer, como é que chama? Ginecologia. Da Universidade de Londrina. A união da sexualidade, então nós temos, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o Ish, não mais o Zakar. Porque cada um de nós aqui, Felipe é um Ish, Mariana é uma Ishá. Então deixará o pai dele lá em Ourinhos e vai juntar com a Mariana e vai formar uma casa. Uma família, uma carne. Por isso eu disse, a luta é a luta da carne. Vai formar uma carne, os dois. No início a união era uma união sem malícia. Era uma união destituída de maldade. Vamos ver o que diz a Bíblia. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Interessante que ele ainda usa o termo Adão, porque ainda não tinha entrado o pecado. Depois que entrou o pecado, não se trata mais Adão só na responsabilidade do pecado. Mas o Ishá. Adão e a sua mulher Ishá estavam nus. O que significa que estavam nus? Eles não tinham restrições de medo, problemas com a vergonha. Eles estavam plenamente em um ambiente paradisíaco chamado Éden. Prazer. Éden, muito prazer. Significa prazer. Toda obra do sexo também, nós vamos verificar, tem prazer. E eles não tinham vergonha, eles estavam perfeitamente adequados numa relação de informalidade, de aproximação,
sem nenhuma maldade em si. Vamos ver o que diz para frente. O que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. O que é pecado? Pecado é uma atitude em relação a Deus. É uma rebeldia em relação a Deus. Foi uma teomania, foi o homem querendo ser como Deus. E aí entrou o pecado. Então o que aconteceu com o pecado? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É muito interessante esse verbo aqui, vendo, porque tudo começa daqui. Nili est intellectus quod non fuero primus insensus. Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. E o sentido do pecado é o sentido da visão. Muito interessante. Vendo, este vendo aqui, dá uma ideia de continuidade, de gerúndio, vendo continuamente a Ixá, que a árvore era boa para se comer. Eu coloquei as 3 cores aqui, até o verde, porque aqui no princípio, nós estamos aqui no PV, Partido Verde. A árvore era boa para se comer. Lembre-se que é um dos problemas, comida e sexo está aqui. Agradável aos olhos é o segundo aspecto, e árvore desejável. Esta é a palavra forte do texto. Desejável. Quando nós somos tentados, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça ou desejo incontrolável ou concupiscência, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, uma vez ela se consumando, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Isto foi o que Tiago disse a respeito de como é que o pecado veio. Dentro desse coração. Essa é a palavra forte. Então a mulher tomou do fruto, comeu e deu também ao marido o ish dela. E aí ish não teve capacidade de dizer, olha mulher, não posso comer desse fruto. E ele é o único que peca na ideia aqui, porque ele era que tinha a palavra de Deus. Graças a Deus que não foi ela que pecou. Como ela não pecou? Como? Ela não sabia nada do assunto. Tudo que ela sabia foi o marido que disse tudo errado. Depois você lê a Bíblia com cuidado, você vai encontrar 5 erros no texto. Se quiser, domingo que vem eu vou fazer a cobrança sabatina dos 5 erros de Eva. E você me passa. Viu? O Ishi não deu barra, e aí entrou o pecado. Vamos lá em seguida, a história da malícia. Como é que foi que a malícia entrou? Vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E eles não estavam com os olhos abertos? Eles não estavam vendo a fruta? Eles não viam tudo? Viam. Mas uma coisa que eles não viam a si. Eles não estavam se vendo. Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Mas eles não estavam nus? Estavam. Mas não haviam se percebido. Veio a malícia. E esta história aqui, as folhas de figueira, ela é a história da nossa vida. Como é que vamos escrever um livro aí? As folhas da figueira. O que são as folhas da figueira? São as máscaras que nós vamos usar em toda a nossa história de seres humanos, que são instrumentos para nos esconder da nossa identidade, da nossa nudez. Nós temos medo de dizer quem sou. Padre John Powell escreveu um livro maravilhoso chamado Porque Tenho Medo de Dizer Quem Sou.
Neste livro ele relata a grande dificuldade que o ser humano tem de ser aceito, de ser recebido na casa de Deus, porque ele é um fingidor por excelência. Aqui está uma espécie que não está em extinção. Vamos lá. O domínio da ambição. Nós temos ali no texto anterior falando dos 3 aspectos. A árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Vamos seguir? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Passa para frente. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Quero que você guarde bem. A árvore era boa para comer, concupiscência da carne. A árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento à soberba da vida. Qual é a soberba da vida? É o desejo de comando de nós fazermos as coisas do nosso jeito. Eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. E eu faço o que eu desejo, o que eu quero. Danem-se. Esta é a soberba da vida. Essas 3 tentações Jesus as teve. Transforma a pedras em pães, pule de cima do pináculo e me adore. E eu te darei todos os reinos deste mundo. É comida, é fama e é adoração. Ou o dinheiro, como todos os reinos eu vou te dar, as posses por causa de uma adoração. Este é o princípio do domínio da ambição. Vamos continuar. Tem que correr, irmãos. A sexualidade pecaminosa surgiu por aí. Este é o campo da sexualidade pecaminosa. Que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vendo, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Como é que começa isso aí? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa à vista e a desejou. Segundo Samuel 1, 11, 2. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o nosso rei Davi. O protótipo maravilhoso, uma das figuras mais tipológicas de Cristo e que representa também a nossa falibilidade maior. Ele estava num momento de sesta, depois do almoço, subiu ao palácio, do 2º, 3º andar do seu palácio, e ele estava andando, passeando, estava o povo em guerra, tinha ido lá lutar. E ele viu, ó o verbo, ele viu uma mulher, uma Ixá, que estava tomando banho na casa dela, lá distante, num terraço também. Ele não tinha binóculos, mas ele ainda não tinha catarata. E ele viu muito bem. E viu que ela era formosa. Olha. Só não existe o verbo comer aqui, mas se você vai ver, depois tem. E tomou e desejou. São os instintos básicos. Mas aí entra aquela coisa que todos lutam. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. A soberba da vida. Eu quero essa mulher para mim. Ele era rei. Ele tinha 300. O concubinato naquela época
era permitido por Deus, nunca foi autorizado por Deus. Nós temos que entender a história da Bíblia dentro do contexto histórico da evolução do conhecimento. Nem tudo que está na Bíblia é apoiado por Deus. Permitido sim. E Deus vai trabalhar em cima das contradições e dos pecados, porque o pecado não é maior do que Deus. Nem as fraquezas humanas podem obstacular a graça de Deus na vida das pessoas. Isso nós precisamos ter consciência, que o Deus da graça não é um Deus dos gnósticos, nem o Deus dos persas, Ariman e Atman. Este Deus da graça não é do bem e do mal, ele é o Deus só do bem. Então Davi desejou-a. Vamos passar para frente. A sexualidade pecaminosa está exatamente nesta questão de olhar. Começa pelo olhar. Jesus está falando aqui em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pronto. E agora? Diga-me, meus guapos mancebos, quem de você não tem esse problema? Estudos mostram que até os chamados homossexuais assumidos sofrem com esse problema. E agora, João, como resolve essa questão? Jesus diz, adulterou, não adulterará, já adulterou com ela. E está aqui no coisa, olhar. Mas olhar com o quê? Tem uma intenção impura. Essa intenção impura. Ela vem de onde? Da concupiscência da carne. Ela existe na carne. Vamos para frente. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Paulo está falando da carne. E ele vai mostrar ali 21 coisas da carne. As primeiras que ele mostra são prostituição, que é relacionamento fora do casamento, não adulterino, mas com uma mulher que não é a sua. Impureza, porneia, é a visão de alguma coisa que não é pura, que não é aquilo que Deus programou para nós. Lascívia é o levantamento ou o botar fogo fazer aquele, pegar fogo com o fole. Está apagando, você bota fogo. É isso que hoje a lascívia está levantando nos filmes pornográficos para você poder ter ânimo. Porque o homem moderno tem diminuído a sua potência sexual por causa da sujeira. Você sabe que quando vai sujando a coisa, vai mudando e vai homossexualizando. Então ele vai buscar outras coisas. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi isso. E eles ficaram sem condições de ter essa interação com a fêmea, com a Ixá. Aí começaram a buscar homem. Depois não tem mais, as mulheres procuram mulheres para poder ter um incentivo, porque a lascívia vai tomando conta da pessoa. Isto é a concupiscência da carne que está dentro de cada pessoa neste mundo. Ainda vou dizer,
Nós não vamos tratar, porque não temos tempo, sobre velho homem e natureza terrena. Velho homem foi crucificado nas nova criatura, mas a natureza terrena vai perdurar até que ele seja sepultado. E na natureza terrena, nós vamos falar lá no final, é preciso fazer morrer a vossa natureza terrena. Então vamos passar para frente. A legítima sexualidade. Tem uma sexualidade que é legítima? Sim, Deus não fez. Sexo não é pornográfico. Sexo, na verdade, é muito bem feito. Foi Deus quem criou o sexo. Yves Chandres, um padre da Idade Média, diz que você não devia fazer sexo às quintas-feiras por causa da ascensão de Jesus. Na sexta-feira por causa da morte de Jesus. No sábado por causa do sepultamento de Jesus. No domingo por causa de Maria. Na segunda-feira por causa dos mortos. Na terça-feira você só poderia fazer para procriação. E na quinta-feira você tinha que fazer jejum e oração por causa que você tinha feito sexo. Então, uma vez por semana, na terça-feira, então todo mundo sabia que terça-feira era dia de sexo. E na quarta-feira era dia de jejum por causa do sexo. Agostinho, que foi um pornográfico terrível e que depois Deus teve a graça, ele tinha algumas concessões para a vida sexual. Ele dizia que ela tinha muita sujeira. Mas isso não está na Bíblia. O sexo não é sujo. É sujo a utilização que nós fazemos do sexo. O sexo inicialmente tem essa ideia da procriação. Gênesis 9, 7, isto aqui já é depois do dilúvio. Nós estamos usando para dizer, não, mas era antes do dilúvio, já depois do dilúvio, então. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Não existe criação em série, então é por sexo. Procriação é bênção de Deus. Esta é a única maneira que a igreja da Idade Média adotava para sexo. Fazia-se até buraco no lençol para você ter relação na terça-feira. Para não ver o corpo da mulher porque era impuro. Isto chama-se gnosticismo, maniqueísmo, dualista, dizendo que a matéria é má e o espírito é bom. Isso é coisa do demo. O sexo é bom, porque o sexo foi criado por Deus. E viu Deus que tudo que foi feito era muito bom. E não tem nada de maçã e nem de banana. Porque uns dizem que a árvore que o homem comeu foi a maçã, não tem nada de maçã. E também não foi o problema sexual, como dizem, que até o nome da banana é a paradisíaca, mimosa paradisíaca. Que foi dito que era o falo, o sexo. Mentira! Aquele obelisco de Tamuz que tem em toda a cidade, que é aquele troço, aquele charuto que eles põem lá chanfrado nas pontas e que estão em todas as cidades e que é uma medida da sexualidade do falo, da história da adoração do falo que vem dos antigos e que dá fertilidade e que isso tudo é simplesmente fazer daquilo que Deus tornou uma bênção algo de folha de figueira. E aí não se trata o assunto. Na igreja falar de sexo é coisa muito recente. Eu nunca vi um pastor subir num culto para falar de sexo assim no meu tempo de infância.
Eu tenho 66 anos, não estou tão velho assim. Vamos lá. A legitimidade da sexualidade é além da procriação, é o conhecimento. Conhecer um ao outro. É o mesmo sentido do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus e conhecer o casal. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Este verbo conhecer, yadar, é conhecer no sentido relacional. Existe hoje um sexo chamado sexo espiritual, em que você não tem relação física, é só no campo da mente e dos chakras. E você desenvolve e lança o esperma sobre o seu próprio corpo. E a mulher também tem a sua relação. Isto é contrário à palavra de Deus. Essa é a prova mais egoísta do egoísmo humano. Isso é uma forma de masturbação. A masturbação é o sentimento egoísta do ser humano de poder se satisfazer fora de sua parceira ou seu parceiro. Vamos lá para frente. A legítima sexualidade é para a procriação, é para o conhecimento do relacionamento do casal e para o prazer. Prazer? Isto nunca! Nós ainda vivemos uma grande gama, não só no maometismo, que as mulheres são cortadas o clitóris, para que elas não orgasmem. As crianças são feitas uma cirurgia, e também no cristianismo foi usado muito isto, na Idade Média. A mulher ela era só um vaso de esperma para a procriação. Ela não podia ter prazer. E nós temos no Brasil uma estatística que 65%, isso na década de 80, 65% das mulheres no Brasil não tinham orgasmo por medo, por preconceito, por má formação, por toda esta coisa, porque era pecado ter orgasmo. Vamos ver o que Sara vai dizer aos 90 anos de idade. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Veja que Sara, ela nunca teve filhos. E Deus disse para eles que agora o casal ia ter filhos. Ele estava com 99, ela com 90. E ela ficou atrás da cortina, rindo. Por isso que o nome Isaac significa uma piada. Uma piada de Deus. Deus gosta de contar piada. E ele pegar uma velha que era estéril e agora ela estava com o seu ventre amortecido, que é o que a Bíblia diz. Amortecimento do ventre significa que ela estava em impossibilidade de gerar. E Deus diz que ele vai gerar, mas ela não diz assim: depois de velha e velho também meu marido, que não havia Viagra naquele tempo, terei ainda filho? Não. Terei, ele nunca tinha tido filho. Terei ainda prazer. Eu vou gastar um tempinho rapidinho aqui com vocês aqui. Maridos, vocês precisam preparar suas mulheres. Não sejam egoístas. Elas precisam ter o complemento da relação. Por isso, introdução precoce e ejaculação precoce tem tratamento.
precisa de um médico, vá a um especialista, vá a alguém que trate esse problema. A afoiteza faz parte de uma coisa terrível que precisa ser tratada. Eu nunca vi uma plateia com tão atenção. Ai. Eu só quero voltar aqui para dizer o seguinte, meus irmãos. Sexo não é invenção do diabo. O diabo simplesmente tem feito um samba do crioulo doido nesse assunto. Sexo é coisa de Deus. Amém. Por favor. A religião tem feito muitos males nesse assunto. Agora, tem o seu legítimo lugar. Por isso que ele disse, deixará seu ixe, seu pai e sua mãe, vão aí a sua ixá, você um ixe, uma ixá, vão lá e vão fazer um enxoval bem bonito de relacionamento significativo. É possível? É possível. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos um pouquinho mais para frente. A vida sexual do casal. Ligeirinho aqui para a gente olhar aqui. O que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 3? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Primeiro ele começa com o homem. É aqui neste caso. Depois você vai ver como ele troca. Ele diz, marido, conceda à esposa o que lhe é devido. Olha, é dever. Uma vez um irmão disse, pastor, eu não estou dando conta. Eu digo, aguenta firme. É devido. É devido. Se você não der conta, vai aparecer outro gavião no meio e vai trazer problema. É devido. Então vamos procurar agora tratamento, toma bastante sustagem, alguma coisa assim, vamos lá. E semelhantemente a mulher ao ex-marido, porque depois diz assim, não, mas é só o marido que é devido, é a mulher. Quando eu quiser, não tem dor de cabeça. Esse assunto não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Hoje eu estou cansado. Vamos verificar. Vamos ver como é que a Bíblia diz. Vamos ao seguinte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Hã? De quem é o corpo, Lili? Seu? Não é seu. É do Sadi. Sadi. De quem é o corpo, Sadi? Seu? É da Lili. Mas eu hoje operei muito. Gostei. Vamos lá. Não tem essa. Veja bem como Paulo trata esse assunto. Ele está se tratando de uma igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a pornografia corria grossa. A igreja de Corinto estava exatamente na frente da ágora, bem na frente do templo de Diana. E Paulo esteve ali e mostrou como é que sexo funciona. É lamentável a gente ver como o assunto é colocado lá para fora. Olha lá. Não é seu corpo. É do seu marido. Não é seu corpo. É da sua mulher. Mas tem alguma coisa, algum momento para descansar? Tem. Quando? Vamos ver. Vamos ver como é que ele diz aqui. Verso 5.
Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Preste atenção nesta revelação do Espírito Santo. Olha, não vos priveis. Privação em sexo é problema. Um ao outro, salvo talvez, tem um talvez aqui, tem um talvez aqui, por mútuo consentimento. Mútuo. Ah, eu quero sozinho. Não. Se eu não quiser, minha mulher não pode. Por algum tempo. Esse algum tempo, quanto tempo? Eles vão por mútuo consentimento dizer: para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Por quê? Ó, quem é que está no meio? A cobra. A serpente. E ela vem. Satanás não tente por causa da incontinência. É tremendo o que Satanás faz nessa área. Muitos casais abrem a brecha para outro por causa da incontinência. Aí diz: meu marido me traiu, minha mulher me traiu, você foi o responsável. Como é que é aquela história lá daquele Bob Aldrin, não é? Ele era pastor, muito aconselhamento, muito atribulado, a trabalhar. A mulher também era pastora. Ela começou a dar um aconselhamento para o rapaz. Vamos lá, rapidinho aí. Aí ela começou a fazer o aconselhamento com ele, com um rapaz muito mais novo do que o marido dela, também pastor, e ele ausente em casa, muito trabalho na igreja, com a comunidade, e ela muito carente. E era a carência dela, a carência do rapaz, o qual ela aconselhava. E aí aconteceu. Aconteceu. E aí ela ficou grávida. E aí o menininho, quando nasceu, era a cara do pai. Não do pai, do legítimo. Porque o filho da adúltera tira a mãe da culpa. Ela vem com a cara do pai. Eu não disse como é que o provérbio diz, que é bem feio. O provérbio é sujo. Eu mudei ali a coisa. Aí nasceu o nenenzinho. O nenenzinho era a cara do latino que ela dava lá. E aí, ele zangou, não foi? Ele ficou revoltado. Ficou revoltado, o pastor. E aí telefonou para o pastor sênior dele. E o pastor sênior disse o quê? A culpa é sua. A culpa desse adultério não é dela, é sua. E aí ele ficou com mais raiva. Mas aí ele foi para Deus. E Deus disse: a culpa é sua. Mas tem uma história linda aí da restauração dessa família. E houve um dia em que ele cobriu a esposa com um lençol branco, né? E aí ele chamou os filhos e disse que a mãe tinha cometido um adultério, mas que Deus havia perdoado e que ele também havia perdoado, porque a culpa daquilo tinha sido dele. Aí ele vai e tira o lençol branco. Ela estava chorando, todos choraram.
Isso dói, fere, magoa, sofre. Mas a culpa era dele. Vamos olhar isto que Satanás... Vamos ver aqui a conclusão final aqui nesse assunto. O que é a conclusão? O que a Bíblia nos diz em Hebreus 13, 4? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse é um dos textos mais duros que existe nesse assunto. Nem sempre eu tenho sido com uma vida olhando do ponto de vista do pensamento. Quem é adúltero não é adúltero só quem deita com a mulher, mas quem pensa. E como resolver essa questão? Ou pela religião ou pelo evangelho. Então vamos lá. O que fazer então? Primeira coisa. Nada posso fazer por mim mesmo. Esta é a primeira questão que você tem que resolver com você, é que você não pode, que ninguém pode fazer por si mesmo qualquer coisa para resolver este leito sem mácula diante de Deus. Segundo, eu desisto e jogo a toalha. Não vou fazer mais nada. Não vou tentar ser puro por mim mesmo porque eu não consigo. Desisto. Terceiro, só Cristo pode fazer tudo em mim, por mim e através de mim. Só Cristo. Nós estamos estudando com os homens um livro chamado A Vida que Vence. E como é que se trata esse assunto? É assim, não posso, não tenho condições, desisto, mas eu tenho um Salvador que pode. E eu vou correr para Ele. Ele é todo-poderoso. Isso aqui é evangelho, não é religião. Terceiro, Ele é o autor e o executivo da fé. Eu não tenho nem fé para crer que Ele pode. Mas Ele é quem vai me dar fé. Quando eu peço uma esmola, se é que eu peço, eu nunca peço esmola, porque eu nunca me sinto mendigo. Mas se eu me sentisse mendigo, de fato, eu ia pedir esmola. Se eu fosse mendigo, de fato, eu iria pedir esmola. Mas espiritualmente eu sou mendigo. Porque eu não posso, eu tenho que clamar, dizer, Senhor, eu não posso. Por favor, me dá fé, para eu crer que Tu podes. Quarto, quinto, Ele suscita vida espiritual pela palavra. Quando eu venho a Ele, Ele me dá, pela Sua palavra, vida espiritual capaz de poder realizar esta vida, essa mudança. Sexto, o ouvir da palavra gera fé no ouvinte. Ele é o executivo e quando você ouve a palavra, você recebe a palavra, Ele lhe dá fé por meio da vida dele. E o que acontece no sétimo? Pela fé na palavra eu posso crer que Cristo é em mim a vida vitoriosa. Cristo é em mim a vida vitoriosa. Então eu creio. Eu não posso, jogo a toalha, eu creio. Eu creio que Ele me dá a vitória. Eu creio que eu morri com Cristo. Eu creio que Ele é a minha vitória. Vamos lá um pouquinho mais para frente. O que fazer neste caso do sexo sem controle? E aí nós vamos pegar tanto para homens como para mulheres, tanto para jovens como para velhos. Um velhinho foi falar com um médico que ele queria fazer um check-up e que ele ia se casar. E o médico ficou admirado. Disse, com quantos anos o senhor tem? Ele disse, 88.
O senhor vai se casar? Vou me casar. E a sua noiva? 21. Aí o médico disse, olha, o senhor precisa ter cuidado nesse assunto, porque o senhor com 88, ele disse, não, se ela morrer não tem problema. Então, tanto para velhos como para novos, nós estamos aqui num assunto que requer vida de Deus, revelação da graça de Deus. Hoje nós estamos tendo pais, eu vi isso em 2002 na revista Época. Um pai, ao invés de dar um carro para a filha, que completou 18 anos, deu uma cama de casal e disse, você pode trazer seu namorado para dormir com você aqui em casa. Isso se chama modernidade, ou pós-modernidade. Hoje os pais dizem que 35% dos pais que os filhos podem ter relações com 14 anos. E alguns pais estão levando os filhos para terem relações sexuais com 9 anos. Se vocês virem aquele filme das crianças casando lá nos muçulmanos, crianças de 6 anos, sendo dada em casamento, de mão dada com um homem de 30. Mas isso Maomé teve, uma criança de 7 anos como esposa. Isso é natural, é normal dentro do sistema. E hoje a pedofilia, por exemplo, ela investe milhões de dólares. Em 2002, uma única ONG na Inglaterra arrecadou 250 milhões de libras esterlinas para promover a pedofilia no mundo. 250 milhões de libras esterlinas. Só uma. E isso é assunto que, eu olhei para um juiz ali e me lembrei, isso é assunto que envolve grandes autoridades de Estado, juízes, desembargadores, senadores, governadores, delegados e gente da alta sociedade está envolvida nesse assunto. Eu estava em Teresina com minha esposa, num hotel 4 estrelas, entrou um grupo de menininhas despeitadas, abraçadas com uns italianos. Foram para o lado do nosso quarto. Eu cheguei na portaria do hotel e disse para o moço, isso aqui é rendezvous. Nem se usa mais essa expressão. Isso aqui é um trottoir. Isso aqui é uma casa de mãe Joana. Aí ele disse, o que o senhor quer dizer com isso? Como é que se pode deixar meninas de 12 anos aqui nesse... Ele disse, é bom o senhor não se meter nesse assunto. O senhor não é daqui. Eu digo, eu sou piauiense, mas o senhor não é daqui. É bom o senhor ficar quieto. Estou falando de um hotel 4 estrelas. Isso é Brasil. Isso é fomentado por gente grande. Gente de poder. Mas o que fazer neste caso de sexo sem controle? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer. Quem é que pode fazer morrer? Só quem já foi morto com Cristo. Fazei, pois, morrer não o velho homem, porque o velho homem já foi crucificado com Cristo, mas a natureza terrena, a mesma natureza terrena que Adão teve antes de pecar, ela continua em nós, e ela estava em Cristo quando Cristo veio aqui à terra. Ele tinha uma natureza terrena, mas ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem está no controle do verbo fazer? A nova criatura que tem Cristo vivendo nela. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Estamos tratando com os homens problema de pornografia. Não é simplesmente, está lá a televisão, você pode olhar a televisão, o filme pornográfico. Mas quem está dentro de você é Cristo.
Então convide Cristo a assistir aquela pornografia que você está querendo ver. Chame o Senhor e diz: Senhor, eu quero aqui. E vê se você aguenta, pelo poder da ressurreição da vida de Cristo, se você consegue deixar ligada aquela televisão. Se o Senhor não é real, então você vai ver. Se o Senhor é real, você vai desligar aquela coisa e vai glorificar ao Senhor pela vida dele que está lá dentro de você, que é o poder para lhe fazer vitorioso. A vitória não está em você, está nele, mas está aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E veja o que diz o final desse texto. O final, o seguinte: o que fazer então? O que eu vou fazer então? Olha, só tem um jeito. Levando sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Eu peguei essa versão, muito interessante. Essa é uma versão mais contemporânea, mas ela dá muita clareza. Ela diz: levando sempre, levando sempre, levando sempre, no corpo mortal, na natureza terrena, o quê? A morte de Jesus. Leve a morte de Jesus no seu corpo. O que é levar a morte de Jesus no corpo? É levar a crucificação de Cristo na sua experiência diariamente por todo lugar. Levando o morrer de Jesus, a morte de Jesus. Não é a sua morte com Jesus, é a própria morte de Jesus que é o poder para fazer isso acontecer. A morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo mortal. Coisa mais linda. É graça sobre graça. É graça e mais graça. É graça e abundante graça. É graça para nós termos a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça para viver sem medo. Não é tabu. E eu quero dizer assim, olha, eu fui abusado, por isso mesmo, no dia 18 do mês de maio, nós vamos ter uma palavra lá na Câmara, porque nós temos no Brasil muitos abusados sofrendo, que não estão sendo tocados. E um movimento que está surgindo aqui vai levantar esse assunto. Sabe por quê, gente? 23% das pessoas em São Paulo, onde há a única estatística, são abusados. 30% por pais, avós, parentes, tios, irmãos. 30% por amigos, famílias próximos, pessoas familiares. E 30% por estranhos. E nós, igreja, precisamos tomar posição. E ser instrumento da graça de Deus. Não se pode tapar a coisa. Nós precisamos abrir. Esta semana, pela graça de Deus, tive uma conversa muito boa com os arcebispos daqui de Londrina. Nesse sentido de podermos ser instrumentos da graça de Deus nesta cidade. Para que a gente possa fazer diferença. No sentido, não diferença para nós, mas diferença para a glória de Deus. De libertação do cansado. Poder dizer boa palavra ao cansado. Aquele que não tem solução. Dizer, há um Salvador que desceu aqui na terra. E este Salvador se interessa por você. Ele é um Salvador que levou o seu pecado. Ele levou os seus traumas. Ele levou suas dores. Ele, pelas suas pisaduras, nos sara. E nós podemos ser libertos de todo o nosso passado, de nossa história. E podermos viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos dê graça. E que nós sejamos instrumentos disto nesse mundo em que nós vivemos. Aleluia. Domingo que vem nós vamos tratar sobre um outro assunto que é o problema da economia doméstica. O dinheiro, que é outra desgraça que tem feito tantas desgraças na vida da família e a gente não sabe. A mensagem que você acabou de assistir
faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.